que é a magia negra? Como se defender dela? Por que governantes tiranos se utilizam da magia negra para governar? Este é o tema do nosso bate-papo desta semana. Shalom, Brahá, bem-vindos ao canal Papo Torá. Primeiro eu quero agradecer a todos os que se inscreveram nesta semana que se passou. Fico muito feliz com a presença de vocês. E se você ainda não é inscrito, convido a fazê-lo. É muito importante que você se inscreva e que curta este vídeo, porque assim vai ajudar que o logaritmo do YouTube possa indicar a outras pessoas, para que o Papo Torá possa ser visto por mais pessoas. Então eu te convido a fazer parte desse projeto, se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse vídeo. E nesta semana nós estamos na porção Vaierá, e eu me revelei. Moshe e Arão vão até o faraó pedir para que ele autorize a saída dos israelitas para servir o Deus de Israel. Mas o faraó diz que não conhece esse Deus e se torna cada vez mais difícil de acatar ao pedido de Moshe. E nós vemos nesta porção uma luta entre a magia negra de faraó e o poder de Deus. Arão pega o seu cajado e lança ao chão e ele se transforma numa cobra. Mas os feiticeiros do faraó fazem a mesma coisa através das energias impuras da magia negra. E também transformam seus cajados em cobras, mas a cobra do cajado de Arão engole as demais. Mesmo assim, esses sinais não tiveram o poder de fazer o faraó acreditar em Deus. Moshe então anuncia a primeira praga e o rio Nilo e todas as águas do Egito se transformam em sangue. Na segunda praga, uma infestação de rãs. Tudo isso porque o rio Nilo era a divindade do Egito. Mas os feiticeiros de Faraó também conseguem transformar água em sangue, conseguem também criar rãs. Veja novamente o poder da magia negra agindo em confronto com o poder de Deus. Na terceira praga, piolho que infestam o Egito. Nesta praga, os feiticeiros não tiveram êxito. Isso porque a magia negra só tem o seu poder em qualquer objeto que seja maior que um grão de feijão, um grão de ervilha. E como os piolhos eram menores que um grão de ervilha, eles não conseguiram transformar a terra em piolho. Então disseram ao faraó, realmente esta é a mão de Deus. Mas o faraó acreditou? Não. É impressionante que os tiranos se utilizam do poder da magia negra para se manter no poder. E essa história se repete ao longo dos anos. Você se lembra, aqui no Brasil, quando nós tivemos o malfadado governo Collor, que causou um caos social, que causou uma destruição na nossa economia. Quando veio o plano Collor 1 e 2, que prendeu o dinheiro das pessoas e foi uma tragédia nacional. Fernando Collor se utilizava da magia negra para se manter no poder. Isso foi noticiado nos meios de comunicação. Veja essa matéria do Globo e esta matéria do Terra Notícias, onde mostra que ele utilizava-se de sacrifícios de animais para se manter no poder. Eu quero que você assista um pedaço dessa entrevista da ex-esposa do Collor para o programa do Amaury Júnior, onde ela relata com detalhes
o tipo de magia negra que era feito no governo federal. E aí, outro ritual de magia negra. Aí houve vários rituais, ela Mas- fez vários trabalhos Agora, que... Rosane, envolvia nesses rituais amuletos que eram colocados na boca de defuntos recém-enterrados. Exatamente. Ele Comia no fazia... cemitério, desenterrava. Eu não fazia isso, não, nem ele. Quem fazia era a mãe de santo. Ela fazia isso. Isso é normal. Ou búfalo, bode, galinha. Búfalo, bode, galinha, macaco, tudo que você possa imaginar. E aí, isso também acontecia na casa da Dinda. Não, na casa da Dinda era sempre com coisas mais leves. Os trabalhos mais pesados eram feitos em lugares isolados, até porque, para não ter transtorno, né? E aí você criou, tinha feto também, não é? Fetos humanos. Isso eu não sabia. Fetos humanos. Isso eu só vim descobrir, Amaury, quando eu já estava separada do Fernando. Impressionante. E a pergunta é, por que governos tiranos se utilizam de magia negra para se manter ao poder? A resposta é muito simples. Deus criou o mundo com a luz e as trevas, numa dualidade. No sexto dia da criação, depois que Deus criou o homem e a mulher, e um pouco antes do Shabat, foram criados os demônios, que são forças da impureza, forças da escuridão, que têm o propósito de dar a cada um segundo as suas más ações. Se a pessoa vive na luz, não há trevas. Quando a pessoa se afasta da luz, ela está nas trevas. E quais são as obras das trevas? A discórdia, a tragédia, a morte, o sofrimento. Porém, se você está com a luz, a magia negra não tem poder sobre você. Para eu estar com a luz, eu tenho que fazer atos de luz, atos de justiça, fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. Caso contrário, eu estarei sem luz, estarei nas trevas. E por isso que se diz magia negra, magia das trevas. Os demônios que foram criados ao final do sexto dia da criação têm poder para agir naqueles que estão sem luz. Então a pessoa que trabalha com magia negra vai receber o pagamento pelos seus atos. No caso do Collor de Mello, isso não sou eu que estou tirando essa conclusão, mas a própria mídia da época disse isso. Falou que o resultado da magia negra veio com tragédias. Várias tragédias se sucederam no governo Collor, que terminaram com o seu impeachment. Pessoas morreram tragicamente. Vocês se lembram do PC Faria, que era uma pessoa que estava ao lado de Collor de Mello e foi encontrado assassinado? Collor de Mello perdeu o casamento. Seu irmão morreu de câncer. E por fim veio o impeachment que tirou o Collor do poder. Da maldição, por causa da magia negra, a maldição do impeachment, que teria sido uma maldição por causa desse tipo de práticas. É isso? É porque, assim, as revistas, na época, começaram a falar dessa maldição. E eu comecei a prestar atenção, que incrível. Ulisses Guimarães, que foi uma pessoa que foi contra. O corpo nunca foi encontrado. O Pedro Collor morreu daquela forma. Quem mais? O PC. PC Faria. A Elma Faria. Então, tantas pessoas... Eu não acredito em coincidência. Aí eu pergunto, adiantou trabalhar com as forças negativas, com as forças das trevas? Não. Por isso que um tirano, como o faraó, trabalhava com seus feiticeiros. Qual foi o fim do governo do Egito? Aí analise, meu amigo. Quando um governante vem ao poder, fortalecido por forças obscuras, quando se faz simpatias e magias
banhos de pipoca e coisas parecidas, lavagem das escadarias, qual vai ser o resultado? A história nos mostra. Por isso que nós devemos sempre andar no caminho da luz. Se nós andarmos no caminho da luz, treva alguma terá poder sobre nós. A Torá nos mostra, a história comprova. A luz vencerá. O povo será liberto da escravidão do Egito. Essa é a nossa esperança, meus amigos. Dias melhores, dias gloriosos virão sobre todos aqueles que defendem a Torá, sobre todos aqueles que acreditam no Deus de Israel. Shabbat Shalom e até a próxima semana.